Olá, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai aprender um dos recursos linguísticos mais interessantes que existem, que é a figura de linguagem, a possibilidade de você utilizar a linguagem figurada para expressar ideias, emoções, sentimentos. Essas figuras de linguagem ajudam muito a gente a construir um texto mais criativo, menos óbvio, mais voltado para uma comunicação interessante, que fuja das regras convencionais da língua. O barato da linguagem figurada é que você tem toda uma criatividade, toda uma liberdade de criação, mas você tem que pensar também em quem vai ler, porque o seu interlocutor, a pessoa que está do outro lado, talvez não tenha o mesmo domínio conceitual, o mesmo domínio de conteúdo, das ideias que você está empregando para utilizar essas figuras de linguagem. Então é importante que você sempre pense na hora de escrever um texto com esses recursos, quem está do outro lado. A linguagem figurada é uma linguagem que a gente utiliza para reproduzir ideias por meio de construções visuais. Construções mentais que a gente estabelece, seja para marcar uma comparação, seja para reforçar uma ideia, seja para transmitir algum tipo de pensamento que não se contenta apenas com a formalidade da língua. Existem duas modalidades que é importante a gente aprender para compreender por que a gente chama essa linguagem de linguagem figurada. Essas duas modalidades são a conotação e a denotação. A conotação é o uso da linguagem de uma forma mais artística, mais literária. Quando você diz, por exemplo, não só em situações artísticas, mas em situações corriqueiras, coloquiais do seu cotidiano. Se você se refere a um espaço e diz que o lugar está um forno, ou seja, você diz que o lugar está muito quente e para isso você utiliza uma construção figurada. Dizer que um lugar é um forno é associar o lugar a uma ideia de uma temperatura muito elevada. Esse é um uso conotativo da linguagem, ou seja, a linguagem foi utilizada de forma figurada. Você criou uma imagem mental, uma visualização nova desse texto, dessa frase, que pode ser interpretada pela outra pessoa a partir dessa imagem criada. A conotação é a base da linguagem literária. Ela está presente nos poemas, nas crônicas, nos contos, porque os autores têm essa liberdade, eles têm essa licença poética para usar esse recurso expressivo de modo intenso, que é a base de um texto literário, né? A brincadeira com as palavras, o uso e o rearranjo de palavras e de vocabulários. A outra modalidade é a denotação, que é o uso da palavra em seu sentido literal. Literal que eu estou falando, de fato, é ao pé da letra, ou seja, não confundir literal com literário. O literário está mais voltado para a expressividade artística de um texto. E o literal é o texto, o uso do texto, é o uso da palavra tal como ele é de fato. Se você disser, por exemplo, nesse exemplo que eu dei do forno, eu estava me referindo a forno numa associação com uma temperatura elevada. Mas se eu digo, por exemplo, que na cozinha há um forno, eu estou me referindo de fato ao objeto, estou usando a palavra em seu sentido original. Então, esse é o uso que a gente chama de uso denotativo. Então, denotação, sentido literal, óbvio, realista. Conotação, sentido figurado, literário, artístico, que a gente utiliza, como eu acabei de mostrar para vocês, não só em textos ficcionais, não só em textos literários. Existem muitas figuras de linguagem, hoje a gente vai conhecer as mais importantes, aquelas que são mais utilizadas em poemas, em textos publicitários, em textos literários, que usam e abusam desses recursos. A mãe das figuras de linguagem, se a gente for brincar dessa forma, é a metáfora. Você já deve ter ouvido falar essa palavra em diversos contextos, porque a metáfora está presente em muitos textos e em muitas modalidades de linguagem, especialmente pela capacidade que ela tem de estabelecer comparações. Só que a comparação, que é criada por meio de uma metáfora, ela não é marcada pelo uso de conjunções ou elementos linguísticos que sinalizam essa comparação. Por exemplo, você não vai dizer, você é tão bonita como uma flor. Dessa forma, você está fazendo de fato apenas uma comparação, porque você está utilizando marcadores linguísticos para sinalizar essa comparação. Quando você usa tão quanto, são marcadores de uma comparação. A metáfora parte para a afirmação direta, associando o objeto comparado com a imagem mental que é criada, com a visualização, com o sentido figurado. Quando você diz, por exemplo, você é uma flor, você está se referindo a alguém, associando essa pessoa a uma flor, estabelecendo uma comparação. A metáfora é a base de muitas das figuras de linguagem porque ela estabelece essa associação imagética entre o significado real e o significado literário, entre o conotativo e o denotativo. Vamos colocar como palavra-chave, então, da metáfora a comparação. Isso é importante porque a metáfora está presente em muitos poemas, está presente em muitos textos, até em textos que aparentemente não têm a obrigação de ser,
tão expressivo como, por exemplo, um texto jornalístico, tal como a notícia, tal como a reportagem, que podem utilizar recursos da linguagem figurada, por exemplo, em uma manchete, em um título de um texto. E aí você se depara muitas vezes com esse texto, se você não tiver um domínio, um repertório linguístico, você pode pensar, nossa, peraí, por que esse título foi construído dessa forma? Geralmente, quando acontece um fato muito relevante para a sociedade, para a nação, para o mundo, os jornalistas começam a usar e abusar também da criatividade para criar títulos expressivos. Títulos esses que muitas vezes vão ser baseados nos recursos oferecidos pelas figuras de linguagem. Imagine, por exemplo, quando a seleção brasileira perde um jogo, pode ser criada uma metáfora em cima disso, em cima de uma possibilidade de você associar aquela derrota a uma imagem mental. Então, a metáfora, a base de todas, a comparação. Uma outra figura de linguagem muito interessante que a gente costuma utilizar é o eufemismo. Guarda a palavra-chave que se refere à figura de linguagem. Nesse caso, eu marco para você a palavra suavização. Tal como eu marquei a comparação para a metáfora, o eufemismo é marcado por uma suavização. De quê? É quando você quer dizer algo e muitas vezes você quer tornar esse significado um pouco mais leve, um pouco mais ameno, um pouco mais suave. Imagine você, por exemplo, que você vai construir uma frase para falar sobre um vereador da cidade e você diz: fulano de tal faltou com a verdade. Essa expressão faltou com a verdade é uma maneira suave, uma maneira amena, sutil de dizer que o vereador mentiu. Mas caso você não queira afirmar com todas as letras isso, você utiliza desse recurso expressivo, que é o eufemismo, para suavizar. É muito comum a utilização do eufemismo para se referir à morte, que é uma notícia, uma informação delicada. Então alguns dizem, fulano de tal partiu dessa vida para uma melhor. É uma maneira de não afirmar com todas as letras, por exemplo, que houve um falecimento. Então você tenta suavizar. Logo, o eufemismo é comumente utilizado para transmissão de informações relativamente negativas, que necessitam de um rearranjo, de uma estratégia linguística para que essa informação seja transmitida. Outra figura muito comum é a hipérbole. Esse nome forte, vamos guardar a palavra-chave relacionada a essa figura, que é o exagero. A gente adora exagerar na hora de expressar os nossos sentimentos, as nossas ideias e as nossas emoções. É quando, por exemplo, a gente diz que esperou a vida inteira na fila para comprar um ingresso, ou andei a cidade toda atrás do produto que eu queria. Ninguém vai andar a cidade inteira, ninguém vai passar a vida inteira em uma fila, mas esses recursos ajudam a gente a construir a ênfase naquele enunciado que está sendo dito. Então, a chave da hipérbole é o exagero. Muito comum em poemas, muito comum em declarações de amor, eu daria minha vida por você, faria de tudo por você, ou seja, nesses textos mais românticos, nesses textos que querem expressar sentimentos em sua dimensão muito alta, muito forte, muito enfática, é muito comum a utilização da hipérbole, desse exagero linguístico. Nós temos também outras figuras, tal como a antítese. O que é que a antítese estabelece? A antítese estabelece uma relação entre os opostos. A poesia curte muito a utilização da antítese para provocar essa associação de elementos opostos, que cruzam sensações e nos provocam ideias e sentimentos variados. Quando eu digo, por exemplo, que ao seu lado transito entre o céu e o inferno, ou seja, num verso como esse, eu estabeleço a relação entre duas ideias opostas, uma ideia positiva e uma ideia negativa, e esse cruzamento é um recurso expressivo que provoca emoções no interlocutor. É muito comum utilizar a antítese exatamente com esse propósito, não só na poesia. Você pode utilizar também numa linguagem publicitária, num texto jornalístico também, provocar essas associações entre opostos é um recurso expressivo muito interessante para o seu texto. Uma outra figura de linguagem comum é a personificação, que a gente usa o tempo inteiro, sabe como? Quando a gente dá vida a um objeto que não tem vida. Como assim? Eu pego, por exemplo, uma situação na qual eu estou narrando um encontro entre duas pessoas e digo que as paredes testemunharam aquele encontro. Bom, as paredes estão ali estáticas, elas são objetos inanimados, mas a gente atribui a esse objeto uma característica racional, atribui a um elemento que não tem vida uma característica de um ser vivente. Quando eu digo, por exemplo, que há uma propriedade específica em um objeto que não pode ser vivificado, que não pode receber vida, eu estou personificando esse objeto. Quando eu falo em personificação, lembra de pessoa, ou seja, transformar num elemento racional aquilo que não é racional. É um recurso expressivo interessante em histórias imaginárias, em onde objetos falam com personagens, onde elementos da natureza conversam com os personagens. Isso pode acontecer e é interessante você usar também dentro de uma construção textual literária.
pode enriquecer o seu texto. Outra figura de linguagem utilizada é a metonímia. Esse nome um tanto estranho, vamos guardar a palavra-chave desse nome então, que é a substituição. É quando você usa um elemento no lugar de outro. Quer ver uma metonímia bem comum? Quando você está lendo a obra de um escritor e ao invés de dizer o nome da obra, você diz o nome do escritor. Você diz, por exemplo, estou lendo Carlos Drummond de Andrade. Você não está lendo a pessoa Carlos Drummond de Andrade, você está lendo um texto, uma obra produzida por aquele escritor. Nesse caso, você propôs uma substituição de um termo por outro. Um recurso expressivo que ganha o nome de metonímia. Pense nisso na hora que você estiver escrevendo, porque às vezes a gente usa a metonímia não só quando escreve, usa na oralidade também. Quando você diz, por exemplo, que bebeu um copo de água. Na verdade, você bebeu o conteúdo da água, mas é tão natural a gente falar isso, é tão natural usar a metonímia, que a gente nem percebe que está utilizando. Só que agora, com essas palavras-chave, com essa identificação, você vai conseguir reconhecer na comunicação usual, na comunicação cotidiana e nos textos que você escreve, o uso dessas figuras de linguagem, ok? Então vamos guardar essas palavras-chave: comparação para metáfora, suavização para o eufemismo, exagero para a hipérbole, opostos para a antítese, sentidos racionais para personificação e substituição para metonímia. E lembrar que existem outras figuras de linguagem, mas essas são as mais comuns, as que mais aparecem nos textos literários e na comunicação cotidiana. Guarda isso, hein? Linguagem figurada, sentido figurado, baseado então nesses recursos expressivos chamados de figuras de linguagem, ok? Muito obrigado!